Bom, qual é a notícia? Qual é a notícia aí da história? Deixa eu pegar aqui para você. A notícia foi a seguinte, ó, e a aula de hoje. Recusa ao bafômetro. Recusa ao bafômetro. O TJ reconhece o direito constitucional de não fazer prova contra si. Essa foi a notícia. Eu vou ler uma notícia pequena de meia página que eu vou ler rapidinho para você entender. Mas olha o gatilho, tá? No site do Amo Direito, isso daqui. Depois eu deixo aqui no YouTube o link para você ver. Tá? Olha a chamada da notícia. Presta atenção, tá? Agora modo aula, se liga, fica offline do mundo aí, fica online aqui dentro, beleza? Olha a chamada. Recusa ao bafômetro, 2 pontos. TJ reconhece o direito constitucional de não fazer prova contra si. Aí você vai pensar o quê? Beleza, é uma matéria, é um julgado que está pegando a história de não fazer prova contra si, está arregaçando. Está arregaçando. Vou pegar isso daqui e vou ser feliz para sempre. Não é? Beleza, vamos pegar a matéria, não vou pegar o julgado agora, a primeira matéria. Olha só, o motorista que teve a CNH suspensa em razão de ter sido acusado de dirigir sob efeito de álcool, porém o motorista interpôs recurso e alegou que no momento da abordagem não estava dirigindo e tampouco havia ingerido álcool, recusando-se a fazer o teste do etilômetro por força da irregularidade praticada pelo agente de trânsito. Beleza. O motorista ainda acrescentou que não recebeu notificação para recurso. Atenção para esse ponto. Atenção para esse ponto, tá? Porque, na verdade, você vai ver que o julgado, ele pouquíssimo tem a ver com questão de recusa, de constitucionalidade ou não, embora ele vá falar rapidinho. O julgado em si dessa notícia, tá? Que para mim não tá legal, ela tá falando de notificação, tá? Foi dado provimento ao recurso, que era um agravo de instrumento, em virtude da notificação. Não foi principalmente em virtude de recusa. Tá bom? Presta atenção nisso. Ó, o motorista ainda acrescentou que não recebeu notificação para recurso. Somente foi notificado para entregar a CNH já suspensa, sem direito a recurso administrativo. Beleza. Na decisão, a relatora do caso argumentou que a supressão, aspas, a supressão do direito de dirigir somente deve ocorrer em procedimento administrativo que assegure ao titular do direito o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, possibilitando que o interessado exerça o direito de defesa. Perfeito. Perfeito. Aí botou assim, falta de notificação do motorista. Na adesão, a julgadora salientou que os prejuízos trazidos ao cidadão devido à falta de notificação para o exercício da defesa no procedimento administrativo. Veja, aí aspas. Eu não vou ler essa aspas aqui agora, porque eu vou ler quando eu entrar no julgado. Então, vou falar 2 coisas ao mesmo tempo, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda agora é, ela abriu aspas para falar o seguinte, não teve uma justa notificação. Por isso, eu vou mandar entregar a carteira ou impedir que a carteira dele seja recolhida. Foi isso. Foi exatamente isso, tá bom? Vou mostrar para você daqui a pouco na tela. Aí ele continua aqui na notícia. A relatora ressaltou ainda que não constava no processo cópia do auto de infração, em que o agente firme que o motorista apresentava sinal de embriaguez no momento da abordagem, ou seja, não teve notificação e no processo não tinha cópia do auto de infração, onde ela poderia verificar que tinha sinal de embriaguez. Ok? Tranquilo? Beleza. Aí acabando ele fala assim, e reforçou, estou no final da notícia, hein? E reforçou que o direito constitucional de não fazer prova contra si e o princípio nemo tenetur se detegere. Acabou. Olha só, o tema da notícia, a manchete, recusa do bafômetro. TJ reconhece o direito constitucional de não fazer prova contra si. Eu li a notícia inteira para você, no final tem uma linha que fala bem assim. E reforçou que o direito constitucional de não fazer prova contra si e o princípio nemo tenetur se detegere. Foi isso daqui que tem. É isso daqui que tem. Esse é o argumento para você ter uma notícia, fazer um rebuliço todo, falando que o TJ reconheceu. Cara, tem isso na decisão? Tem. Mas esse foi o fundamento central? Não. Ela abordou essa decisão? Não. E tem um fundamento que eu vou te mostrar nessa aula de hoje aqui, que pega a decisão, essa notícia e fala assim, cara, esquece, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu vou te mostrar isso hoje. Mas primeiro eu preciso que você fixe essas premissas comigo. Tá bom? Fixe essas premissas comigo. Olha o título da matéria, olha o porquê que foi dado provimento ao recurso
E olha o que tem na matéria falando especificamente sobre recusa. É uma linha, não muito diferente da decisão. Aí ele finaliza a reportagem no seguinte: diante dessas razões, foi anulado todo o processo contra o motorista, especialmente pelo fato de que ele não recebeu qualquer notificação, ok, da penalidade para recorrer administrativamente. Tampouco recebeu notificação de recurso de suspensão de direito de dirigir em flagrante cerceamento de defesa. Ponto. Foi isso daqui que foi utilizado na decisão mesmo para dar provimento. Foi isso daqui. Agora, o que acontece? Tá? Isso aqui também é muito culpa da comunidade jurídica e da comunidade não jurídica. As pessoas veem uma manchete, tá? Uma manchete e nossa, ó, recusa bafômetro. O TJ reconhece o direito constitucional de não fazer prova contra si. A pessoa não lê a matéria e sai por aí falando: ah, tá certo, é isso aí mesmo. Ou, ah, é um absurdo, é um não sei o quê. Meu amigo, pelo amor de Deus, para a gente ter convicção de alguma coisa, a gente precisa pesquisar sobre a história. Se é uma notícia, tá? Eu não estou falando de vocês aqui que estão me ouvindo, claro, estou falando até nos comentários, tem lá. Você precisa de advogado, você precisa ler a matéria. É o mínimo. E se você lesse a matéria, né, estou falando você, qualquer um, iria ver que não tem nada a ver com o título. Não tem. Mas para onde ele fala disso, né? Fala. Eu vou ter que ler aqui o julgado inteiro com você, e vou fazer isso, tá? Nessa noite, para você verificar que, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal do Instagram aí, tá comigo ou não tá? Fala aí comigo, se vocês estão me acompanhando, manda um sim. Galera do YouTube, tá me acompanhando também, manda um sim aí para eu saber. Manda um sim aí, tem aquele delayzinho que a gente não pode fazer muita coisa, né? Mas não tem problema. Sim, né? Show de bola. Tamo junto, tudo certo. Então agora nós vamos efetivamente para a análise do julgado. Porque essa foi uma notícia, né? Nós vimos a notícia. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar esse julgado, né? Tem que analisar o julgado, é lógico. Então, nós vamos lá. Deixa eu só botar aqui, melhorar aqui. Tá, aguenta aí. Todo mundo junto, beleza. Então vamos lá. Deixa eu botar na tela para você. Para a gente estudar agora, então, essa matéria. Vamos lá? Galera, é o seguinte, já está aí na tela para você o julgamento, ó. E aí eu vou lendo, galera, tá no YouTube, no Instagram aqui comigo, vocês vão ouvindo aí também, não tem problema não. Ó, agora volto a dizer, tudo que eu estou falando aqui está na tela do meu computador, no YouTube vai ficar para a comunidade na Blitz. Veja bem, agravante, eu não botei o nome aqui porque não vale a pena, não é o caso, mas, tá, mas você vai ver nos links aí, você vê quem é que está processando quem e tal. O agravante é um agravo de instrumento, o agravante aqui era o condutor. O agravado, Departamento de Trânsito, o Detran do Rio de Janeiro. O acórdão, que deu origem à notícia que nós vimos aí, fala o seguinte: agravo de instrumento, ação anulatória de ato administrativo, tutela de urgência, suspensão da habilitação. A agravante teve a habilitação para dirigir suspensa em razão de dirigir sob influência de álcool. Porém, alega que no momento da abordagem não estava dirigindo e tampouco havia ingerido álcool, conforme a notícia falou. Recusando-se a fazer o teste do etilômetro por força da irregularidade praticada pelo agente de trânsito. Acrescenta que não recebeu notificação para recurso. Então, ó, primeiro ponto importante está aqui, né? Somente foi notificado para entregar a CNH já suspensa. E entendo eu, que ela está falando aqui, quando ela fala foi notificado para entregar a CNH já suspensa, deve ser aquela antiga notificação prevista no artigo 19 da Resolução 82, que tinha a notificação de bloqueio em 48 horas. Beleza. Ponto 2.
Ponto 2. Vamos lá? Ponto 2. A supressão do direito de dirigir somente deve ocorrer em procedimento administrativo que assegure o titular do direito o devido processo legal contraditório e ampla defesa. Certo? Lindo. Possibilitando-se que o interessado exerça o direito de defesa. Certo. 3. Não houve notificação da penalidade de suspensão e da autuação. Então, calma lá. A desembargadora aqui está falando que não teve notificação de duas coisas. Da própria suspensão, e aqui, pelo que eu entendi, ela está se referindo ao processo de suspensão como um todo, para você fazer sua defesa prévia, fazer os seus recursos, e também da autuação. Eu não sei quem é o órgão autuador, pode ser o Detran, pode não ser o Detran, não faço a mínima ideia, mas só para registrar, ficou aqui na ementa do acórdão que nós tivemos dois problemas, tanto na notificação do processo de autuação, quanto daquele que gerou, ou melhor, tanto aquele da autuação, quanto da suspensão. Continua. Muito embora... Pausa. Vou voltar aqui. Presta atenção agora, tá? Porque no que eu vou falar agora, eu acho que agora que eu vou falar, já vai ser o tema da próxima aula de quarta-feira. Tá? Então eu não vou entrar muito nisso aqui, você vai ficar, cara, que doideira isso daqui, muito doido isso daqui, muito louco. E é mesmo, tá? É mesmo. Mas foi julgado por um tribunal, tá valendo, e aí a gente faz o quê? A gente é do direito, a gente bota para jogo, tá bom? Vou ler, em ponto 3. Não houve notificação da penalidade de suspensão de autuação. Muito embora enviadas. A desembargadora está falando que ele não foi notificado, mas ela mesma fala. Foram enviadas as notificações, ou seja, tem prova disso, para o endereço do agravante. Então, peraí, ela não foi notificada, mas foi enviada para o endereço dela? Está entendendo? Foi enviado para o endereço dela. Mas tem uma nulidade? O que tem de nula então? Se liga. Inegável a falta de notificação para o exercício da defesa no processo administrativo. Certo. O fato de não ter encontrado o agravante no momento em que se buscou notificá-lo, ou seja, ele estava ausente, ou ela estava ausente. Os Correios foram lá, tentaram notificar, foram no endereço correto, mas a pessoa estava ausente. Tanto é que a desembargadora fala, o fato de não ter encontrado a agravante no momento em que se buscou notificá-lo, não é motivo, se liga no que eu estou falando aqui para você, hein? Não é motivo para iniciar um procedimento administrativo sem a sua ciência. Mas, Paulo André, peraí. Entendi. O Detran, ou seja lá quem for, não fez a notificação por edital, né? Porque deveria fazer, porque só não faz por edital quando é desatualização do endereço, e não era, porque os Correios foram lá, ela estava ausente. A desembargadora está falando que teve nulidade, obviamente porque não notificou por edital, afinal de contas é isso que fala o CTB, é isso que fala a resolução. Calma. Olha aí. Não é motivo para iniciar o procedimento administrativo sem sua ciência, sendo até eventual notificação por edital insuficiente. Opa, então teve notificação por edital. Olha que esse negócio está ficando bizarro, hein? Sendo até eventual notificação por edital insuficiente para respeitar suas garantias individuais. As 3 tentativas, cara, teve 3 tentativas. Foi feito por edital. Tiveram 3 tentativas. As 3 tentativas de notificação foram no período da tarde. Quando? Jesus. Quando normalmente as pessoas estão no trabalho. Olha bem, olha bem. As 3 tentativas de notificação foram no período da tarde, quando normalmente as pessoas estão no trabalho. Ok. Poderia o agravado solicitar, o agravado aqui, o Detran, solicitar a notificação em outro período, que fosse possível entregar a notificação para a ciência no procedimento administrativo. O que a desembargadora está falando? Meu amigo, você mandou para o lugar certo? Mandei. Mas peraí, você mandou para o lugar certo? E por que a pessoa não recebeu? Porque ela estava ausente. Você tentou por 3 vezes? Tentei. Mas que hora que você mandou? No horário comercial. Mas essa hora está todo mundo trabalhando.
Você tinha que ter mandado em outro horário, que de madrugada? De noite? É isso que a desembargadora está falando aqui. É isso que você está ouvindo. Você já viu isso alguma vez na sua vida? Você já viu isso alguma vez na sua vida? É doido. É doido, doido, doido. Deu para entender? Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Sim ou não? É uma coisa de maluco isso daqui. Aí eu te falo, aí você volta lá, Paulo André, peraí, como é que era mesmo o título da matéria? Recusa do bafômetro. O TJ reconhece o direito constitucional de não fazer prova contra si. Tem alguma coisa a ver até agora com o que eu estou falando para você? Não. Não tem. Você está entendendo? Mas beleza. Como eu disse, eu estou lendo para você o acórdão. Esse tema aqui de nulidade da notificação, porque a pessoa trabalha de tarde, sei lá, eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá bom? Provavelmente eu vou fazer uma petição com você na próxima aula com esse fundamento, tá? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar disso, mas está aqui, então, galera que se vire, né? Beleza. Coisa de maluco mesmo. Você vai ter que contratar o correio para trabalhar de noite ou de madrugada. Ok, vamos lá. Porque não acabou. Aí, beleza, ponto 3, ela falou isso. Poderia o agravado solicitar notificação em outro período que fosse possível entregar notificação para a ciência do procedimento administrativo. Então, fala o seguinte, se chegar correio para mim de tarde, ou no horário comercial, eu não vou atender, ainda que eu esteja em casa, porque eu posso estar trabalhando. Não faz o menor sentido isso, cara. Não faz. Não faz. Tá? Desculpa, na minha cabeça isso não faz sentido. Respeito, mas não faz sentido nenhum. A não ser que o correio esteja trabalhando de madrugada, eu não sei. Mas beleza. 4. Não consta dos autos cópia do auto de infração em que o agente firme que o autor apresentava sinal de embriaguez no momento da abordagem. Ponto. Agora que a desembargadora vai falar alguma coisa da recusa. Agora, direito constitucional de não fazer prova contra si. Princípio nemo tenetrus detegere. Aí fala assim, Paulo André, então, na verdade, ela gastou o acordo inteiro e só agora que ela falou disso, e falou mais o quê? Mais nada. Na ementa do acordo ela não falou nada. Tá? Nada. É um absurdo. Não há perigo de reversibilidade da tutela, porque eu estou falando de agravo de instrumento, tá bom? Esta que foi a questão. Tranquilinho? Deu para entender? Agora nós vamos para o voto. Essa foi a ementa. Agora nós vamos entender ponto a ponto o que aconteceu, tal, para a gente fazer a análise, pontual deste julgado e para você ver em um primeiro momento que não tem nada a ver com o direito constitucional de fazer prova contra si, mas eu ainda vou falar desse tema, sim, para desmistificar isso. Eu sei que não de uma vez por todas, porque para sempre eu tenho que falar dessa história, mas eu não achei justa essa reportagem, tá? Com todo respeito aí aos idealizadores, eu não achei justo com o que aconteceu efetivamente. E aí nós vamos ver aqui. Então vamos lá. Está na tela para você que está comigo na comunidade na Blitz, está na tela para você que está me acompanhando aí no canal do YouTube. O seguinte, o YouTube dando aquelas travadinhas. O seguinte, vamos lá. Relatório. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face... Desculpe. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do juiz da terceira vara civil da comarca de Cabo Frio, que nos autos da ação anulatória do ato administrativo indeferiu, o juiz lá do primeiro grau, indeferiu os requerimentos formulados. Então, a pessoa lá, o condutor, entrou com a ação contra o Detran, o juiz de primeiro grau, ele negou a liminar. Por isso que foi para o agravo de instrumento. Beleza? Indeferiu os requerimentos. Porque a citação foi nula e já regularizada. Então, não sei o que aconteceu no processo, mas o fato é, provavelmente,
o juiz verificou o caso concreto, viu que tinha uma nulidade, intimou, eu acho, intimou o Detran para falar, Detran, tá errado isso daqui. Detran, vou refazer o ato. Detran refez o ato e mostrou, juiz, tá aqui, ó, tá aqui isso daqui, tá tudo pronto. E aí o juiz, beleza, então tá tudo certo, para de reclamar e segue a vida. Entendeu? Deste jeito aí, tranquilo? Meu amigo Johnson Pestana, muito bom você aí, meu amigo. Show de bola. Obrigado pela presença aí, ó. Só que ilustre, né? Johnson. Melhor professor de atualidades aí, galera que está estudando para concurso, ó. Cola aí, Johnson Pestana, PRF, sabe tudo. Tá bom? Obrigado pela presença, meu amigo. Então, deixa eu continuar aqui. Aí ele falou, a citação foi nula e já regularizada, pois que a concessão de liminar já foi exaustivamente apreciada e indeferida. Sustenta o agravante, né, agora vem aí o condutor, que ajuizou a ação em 14 de 9 de 2015. Ponto. Aí você pensa comigo o seguinte, título da matéria, recusa do bafômetro, o TJ reconhece direito constitucional de não fazer prova contra si. E aí eu falo para você, não, te mostro que a ação foi ajuizada aqui em 2015. Você tem que fazer aí paralelos temporais, né? Fala assim, tá, 2015, artigo 165, artigo 165A, 277, parágrafo 3º, o que estava rolando nesse caso e o que nessa hipótese realmente estava sendo analisado. Se você fizer isso, você já vai ver que está tudo absolutamente errado no que tange ao tema. Entendeu? Entendeu, galera? Certinho? Desse jeito. Continuando, só um detalhe, continuando. Mas ainda não houve contestação por conta de erro cartorário, o qual, aliado ao vencimento da CNH, que se deu em 2017, constitui fatos novos, porém não sensibilizaram, adorei essa palavra aqui no voto, isso não sensibilizou a juíza de primeiro grau, ela não ficou tocada, sensibilizada. Salienta que a jurisprudência dessa corte é favorável no sentido de conceder aos motoristas o direito de continuar a exercer o direito de dirigir quando não se submeteu ao teste do etilômetro. Aqui tudo bem, tem a ver alguma coisa com a notícia. Ou quando não há prova de que estivesse conduzindo sob efeito de álcool. Tudo bem, é um argumento válido do advogado. Defende a ilegalidade da abordagem do agente de trânsito, pois caminhava a pé na calçada ao lado oposto de onde havia estacionado sua motocicleta. E por fim, a pessoa fala, eu nem na minha motocicleta eu estava. Eu era um pedestre naquele momento lá. Ok. Diz que jamais recebeu qualquer notificação. Aqui é que entra o fundamento central pelo qual a liminar foi dada, né? Diz que jamais recebeu qualquer notificação para recurso administrativo ou notificação para recurso da suspensão da CNH. Só vindo a receber notificação para a entrega de sua CNH, já suspensa com trânsito em julgado, sem direito ao recurso administrativo. Esse foi o ponto. Vou até deixar aqui de vermelho, porque esse foi o ponto central da história, tá bom? Termina requerendo o provimento do recurso para que se suspenda a eficácia do auto de infração número tal junto ao Detran. Então esse foi o pedido. Em contrarrazões, o agravado, que é o Detran, afirma que o agravante foi abordado por agentes da Operação Lei Seca, que solicitaram a realização do teste do etilômetro, porém o condutor se recusou a fazer. Então o próprio Detran, na sua contestação, ou melhor, nas suas contrarrazões, porque aqui é um agravo de instrumento, ele está falando, olha, a pessoa realmente se recusou. Teve uma blitz, ela foi abordada e houve a recusa, por isso ela foi autuada. Afirma que não houve qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na aplicação da multa ou envio de notificações. Ele fala, e quanto ao resto aí que está falando, ela está toda errada, nós estamos certos. Foi isso que ele falou, tá? Aí o relatório, aí vem o voto. Conheceu do recurso, beleza. Agora a gente entra no voto.
Tranquilo? Tranquilo, galerinha? Show. Vamos aqui para o voto. Como se sabe, os atos administrativos devem respeitar os princípios da moralidade, legalidade, pessoalidade. Essa primeira parte eu vou ler só para registrar, mas é aquela introdução que todo julgador faz, né, para falar que ok. Ó, como se sabe, os atos administrativos devem respeitar os princípios de moralidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, incumbindo ao Poder Judiciário tão somente examinar os aspectos relativos à legalidade e legitimidade do ato. Perfeito? Pois entendimento diverso conduziria o julgador à análise de mérito, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes. O mérito aqui, tá, você tem que fazer uma distinção, tá, para você não achar que é uma coisa, mas é outra. Espera aí. Beleza. A questão do mérito, tá? Uma coisa é quando você está fazendo um recurso, por exemplo, e fala, você tem que analisar o mérito da minha questão, o mérito da minha alegação, e não apenas os aspectos formais. Beleza, tudo bem. Mérito quando você fala de alegação, tá certo, é isso daí. O que a desembargadora, no caso aqui, ela fala que não vai analisar mérito, ou não deve analisar mérito. Aqui ela está fazendo uma distinção de ato vinculado, por exemplo, versus ato discricionário. Por quê? Porque no ato discricionário, você tem uma coisa chamada mérito administrativo. O mérito administrativo, ele é composto pela conveniência e oportunidade. Tá bom? Isso daí não pode ser analisado pelo Poder Judiciário. Ele só pode ser analisado por quem efetivamente fez o ato administrativo. Então, cuidado na hora que você lê análise de mérito. Não pode analisar o que aconteceu? Não é isso. Ele está falando de mérito no sentido de ato discricionário. Conveniência e oportunidade só vai ser analisado por quem fez o ato. Dá um exemplo para o André melhor. Um exemplo clássico do direito administrativo é o ato de exoneração de comissionados, tá? Quando eu sou um servidor público comissionado, eu posso só comissionado, isto é, eu não sou efetivo e comissionado acumulando dois cargos, eu sou só comissionado. Eu posso ser mandado embora a qualquer momento? Posso. Por quê? Porque o meu cargo é de livre nomeação e livre exoneração. Por conta disso, o meu chefe pode simplesmente fazer um ato administrativo amanhã e publicar no diário falando o seguinte, fulano de tal está exonerado. Ponto. Aí eu vou lá, bato na porta dele e falo assim, você está maluco, cara? Você está me exonerando porque eu não fiz nada de errado. Eu falo assim, eu não estou falando que você fez nada de errado, eu simplesmente não quero mais que você trabalhe aqui por algum motivo. E é assim que funciona. Agora, eu descontente, insatisfeito com isso, eu posso fazer uma ação judicial para questionar o mérito, isto é, a conveniência e a oportunidade, o motivo pelo qual eu fui exonerado e falar, Poder Judiciário, não tem um motivo razoável para eu ser exonerado do meu cargo comissionado. Eu posso fazer essa ação? Não. Por quê? Porque nesse caso, o Poder Judiciário não pode analisar a conveniência e a oportunidade que faz parte do mérito administrativo de um ato discricionário, conforme muito bem falou a desembargadora nesse ponto agora. Entendeu? Sim ou não? Falei rápido, mas falei bonito, não falei? Falei comigo. Estão me acompanhando, sim ou não? Manda um sim aí para mim, para eu saber que vocês estão comigo, galera do YouTube e galera do Instagram. E aí? E aí, meu povo? Tá? Esse é muito importante eu trabalhar com esse exemplo, né? Porque ainda que você não seja do direito de trânsito, o senso comum, o senso popular entende quando se fala da exoneração de comissionado, porque todo mundo já viu isso acontecendo, pelo menos na televisão. Né? Então fica mais fácil de você pegar esse contexto. Todo mundo, ok, sim, beleza. Né? Só para fechar aqui esse exemplo, vou dar um exemplo agora do direito de trânsito, que a gente conhece aí como pedido de advertência por escrito. Tá? Advertência por escrito. O processo é doido, mas seguindo, né? É isso aí. O processo é louco. O processo é muito louco.
Tudo bem? Advertência por escrito. A advertência por escrito, a gente sabe muito bem, né? Ela é uma penalidade. Né? Ela é uma penalidade, tranquilo? É uma penalidade que ela tem requisitos objetivos e subjetivos, tá bom? A advertência por escrito, ela tem a penalidade, tem objetivos e subjetivos, requisitos objetivos e subjetivos. Os objetivos, por exemplo, a leve ou média. Se eu estou com uma infração gravíssima, nem adianta eu pedir advertência por escrito, que é ilegal totalmente. Mas tem um requisito objetivo, um deles, que é ser leve ou média. Então, eu estou aqui com uma infração leve. O requisito objetivo foi satisfeito. Só que tem um subjetivo. O subjetivo é a análise. O subjetivo é a análise do prontuário do condutor. E isso é feito pela autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito vai pegar, depois de ver os objetivos, passou pelo crivo, ela pega o meu prontuário e fala, olha, muito embora os requisitos objetivos estejam satisfeitos, eu estou olhando aqui por algum motivo meu, eu estou entendendo que que não vai ser uma boa você ter essa medida aí, essa penalidade, tá bom? Essa advertência por escrito em substituição à multa. Não vai ser mais educativo para você. E aí o que ele faz? Ele indefere a substituição, indeferiu. Aí vai a pergunta, se você entende, assim como eu, que esse pedido, essa substituição é um ato discricionário, se você faz uma ação judicial pedindo a substituição, porque você acha que tinha o direito, tá bom? Você faz essa ação, o que o Poder Judiciário vai falar? O Poder Judiciário vai falar o seguinte, da mesma forma que a desembargadora falou aqui em cima, ele vai falar, olha, eu acho que até seria legal se você tivesse essa advertência por escrito. Todavia, eu não posso invadir a análise de mérito da autoridade de trânsito. Eu não posso. Eu não posso invadir a análise de mérito da autoridade de trânsito, porque aí volta aqui em cima, ó. Por quê? Porque isso é uma análise de conveniência e oportunidade que faz parte do mérito administrativo de um ato discricionário, então eu não posso fazer nada, ainda que eu concorde com você. Percebeu? Então, cuidado aí, porque antigamente, isso tudo eu estou falando para você fazer a distinção do mérito, do que é mérito administrativo para mérito da sua demanda, da sua alegação. Porque antigamente, por exemplo, defesa prévia não fazia análise de mérito, não fazia análise de mérito, ela só fazia análise formal. Hoje ela tem que fazer análise de mérito formal. Então, se você lê uma coisa dessa, mérito, você pode remeter você para aquela ideia que está errada. Há diferença de mérito, mérito da causa e mérito administrativo como um requisito de um ato discricionário. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Show de bola. Vamos continuar aqui a nossa análise. Então, ó, tô no julgamento, tô no julgado, já falei do relatório, pá. Aí a desembargadora falou dos princípios lindos, tal, que tem que ter, beleza. Falei aqui para você coisas legais. E agora eu continuo. A jurisprudência, voto da desembargadora, hein? Ó, alinha comigo. Voto da desembargadora. Tudo bem? Certinho? Vamos aqui. A jurisprudência é no sentido de que, diante da presunção de legalidade do ato administrativo, necessária a produção de provas a fim de afastar esta presunção. Isso aqui é bem legal. Por quê? Como vocês já viram aqui em outras aulas comigo, em alguma das várias aí, eu já falei isso algumas vezes, às vezes você é aluno novo e é interessante você saber disso, né? Olha só. A jurisprudência é no sentido que, diante da presunção de legalidade do ato administrativo, necessária a produção de provas a fim de afastar a presunção. Olha, honestamente, claro que a jurisprudência ela vai falar isso, né? Óbvio que ela vai falar isso. Por quê? Porque ela não poderia falar o contrário, porque não faz sentido. O fato é que essa questão de presunção relativa de legalidade é um atributo do ato administrativo.
E como eu já disse, só existe processo administrativo por causa disso aqui. Só existe processo administrativo por causa dessa presunção relativa que te dá o direito, então, a combater, a comprovar e falar, olha só, não foi bem assim que aconteceu. Porque se fosse absoluta, não existiria processo. Então, muito mais do que a jurisprudência, a lógica jurídica ela já fala. A presunção é da administração. Você que tem que provar que não foi assim que aconteceu. Né? Beleza. Então, só para você lembrar, na hora de fazer aí as suas petições, você tem que combater o atributo, não é elemento, o atributo da presunção relativa de ilegalidade, tá bom? Você tem que fazer isso daí. Continuando. A providência requerida consiste em tutela de urgência. Assim, para que seja deferida, impõe-se analisar a presença de elementos mínimos a indicar a probabilidade da existência do direito afirmado e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Beleza? Como eu já disse também, é importante, tá? Vou citar isso aqui mais uma vez, quando as pessoas falam assim, Paulo André, os seus cursos, os cursos que você dá, é só para a área administrativa ou é também da área judicial? Vou falar novamente aqui. Até agora, o que eu li para você, a desembargadora está falando de uma matéria. Até agora. O que ela está falando? Ela está falando de processo civil. Ela está falando disso, tá bom? Disso. O processo civil você tem que conhecer. Você não vai fazer um curso de direito de trânsito para querer entender o rito processual do processo civil. Você vai fazer um curso de direito penal para entender direito civil. Certo? Então, o que acontece? Nos meus cursos, eu não trato, ou trato muito pouco, de processo civil. Não, o que eu faço? Eu faço é te dar as matérias para você preencher o processo. Você tem que saber fazer a petição inicial, o prazo onde protocola, quais são os requisitos necessários para você fazer um pedido de uma liminar. Isso tudo processo. Agora, Paulo André, já tenho essa estrutura do processo. Eu preciso, então, preencher com os argumentos necessários para que na ação eu consiga êxito. E aí? Aí sim os meus cursos vão te dar esse substrato. Por quê? O mesmo fator que vai servir no processo administrativo, no processo de multa, no recurso, etc., vão ser os mesmos que você vai utilizar necessariamente na ação judicial. Por exemplo, se eu estou com um processo de suspensão, tá bom? Suspensão. E eu falo o seguinte, olha, desculpa, mas o processo de multa, eu não fui notificado. Eu não fui notificado no processo de multa. No processo de suspensão, eu vou fazer minha defesa e meu recurso falando isso. Isso aqui é nulo se for do mesmo órgão, né? Claro, óbvio. Isso aqui é nulo, por quê? Porque eu não fui notificado por vocês mesmos lá no processo de multa de trânsito e era o auto do Detran, etc. Se negar tudo, eu vou fazer uma ação judicial. E o que eu vou falar na ação judicial? Eu vou falar que o processo de suspensão e o processo de multa, eles são nulos. Por quê? Porque eu não fui notificado. Então você precisa entender como que funciona o processo de trânsito, as matérias de trânsito, para preencher o processo administrativo e o processo judicial. Ah, eu tenho dificuldade no processo judicial, Paulo André. Você tem que fazer uma aula de processo civil. Que é isso, inclusive, que a desembargadora está mostrando. Está falando assim, olha, para eu dar liminar, você precisa me mostrar esse requisito. Tem que ser reversível. Eu não posso dar uma decisão que vai se exaurir nela mesma. Isso é requisito de processo. Entendeu? Então, isso é muito importante que você entenda para não fazer confusão. O que você coloca na sua petição, eu te passo. Agora, o que está no CPC, se você tem dificuldade, você tem que estudar processo civil. Ok? Tranquilos? Tranquilo, galerinha? Sim ou não? Sim ou não? E aí? Tamo junto ou não? Responde aí pra mim. Responde aí pra mim. Responde aí. Tranquilo, né? Beleza. Aqui vocês sabem, né? Que eu dou aquelas chamadas, né? O pau quebra aqui, não tem problema.
né? Tranquilinho? Show, show de bola. Então, vamos para frente. Vamos para frente, galera. Ok, já diferenciei. Aqui agora, continuando nossa aula. O acordo fala o seguinte. Na inicial, agora que ele vai entrar realmente no tema da história, né? Na inicial, o autor afirma que não recebeu qualquer notificação da penalidade para recorrer administrativamente. Tampouco recebeu notificação do recurso de suspensão do direito de dirigir em flagrante cerceamento de defesa. Como eu disse, vou fazer aqui, eu vou dividir aqui para ficar mais fácil, para você me acompanhar aí, galera da comunidade principalmente, Do que ele está falando? Quando ele fala assim, o autor está falando que não recebeu qualquer notificação. Eu estou falando da ação judicial, hein? Ele não recebeu qualquer notificação. O que ele está falando? Ele está falando de um tema do direito de trânsito chamado dupla notificação. Isso eu passo para você. Aí você vai fazer a petição inicial, vai botar isso. Olha, tópico da necessidade da dupla notificação. E aí você vai falar, dupla notificação, pronto. Direito processual civil preenchido com direito de trânsito. É assim que funciona essa historinha. Tranquilo? Então esse tema aqui, ele está atrelado à ideia da dupla notificação. Tá, beleza. Narra que no momento da abordagem era um pedestre, pois já havia estacionado sua motocicleta há mais de 5 minutos. Isso daqui, direito de trânsito, porque ele está falando o seguinte, se eu estou como pedestre, não posso ser enquadrado como motorista. E a infração aqui necessariamente deveria ter alguém na direção de um veículo. Ponto final. Ok? Tem que ter alguém na direção de um veículo. Ponto final. Próxima turma a comunidade terá acesso ao material dessa aula. Quem entra na comunidade tem acesso a essa aula, todas as outras que passaram e todas que virão por 1 ano. Tá bom, Débora? Tudo liberado. Então, ele está falando aqui, trânsito. Ele faz a diferença. Pedestre não pode ser autuado por estar bêbado. Se fosse o caso, não sei se ela estava realmente. Alega que houve má-fé por parte do agente de trânsito, pois não passou pela blitz, que sequer era possível visualizá-la à distância no local da abordagem. Aqui tem que tomar cuidado, né? Se você é advogado principalmente, e está fazendo ações judiciais, se é administrativa, toma mais cuidado ainda com o que você fala. Tá bom? Por quê? Porque para você, se é advogado, dá uma dica aqui, hein? Você é advogado, está representando alguém, ou você está fazendo por conta própria, por conta própria. E aí você bota no processo que houve má-fé por parte do agente de trânsito, uma coisa é você falar, o agente de trânsito errou, todo mundo erra, normal. Outra coisa é você falar, o agente de trânsito, ele agiu de má-fé. Por que é a diferença? Você pode falar que ele errou, você está argumentando isso. Agora você falar que agiu de má-fé é outra história. Por quê? Porque se por acaso o processo, se o pedido, existe aqui um indeferimento, se você perde a ação, o que o agente de trânsito pode fazer? Perdeu? Então não estava de má-fé não, ou você não provou que eu estava de má-fé, mas no entanto você me acusou, então agora eu vou te processar. Percebe? Então toma cuidado com o que você está falando. A não ser que você tenha prova mesmo, cabal disso, não há necessidade, se você tem prova cabal, beleza. Se você não tem, não há necessidade de você acusar alguém, porque depois essa pessoa pode te processar. E com razão. Se você perder a ação, quer dizer que você não comprovou que aquilo aconteceu. E você falou que eu agi de má fé, eu sou um agente público naquele momento, fiscalizando, autuando, debaixo de sol, debaixo de chuva. A pessoa vai poder te processar. E além de perder a ação, então, seu cliente vai ter que te contratar novamente aí, ou não te processar, dependendo do caso, para que você agora o defenda de uma ação de indenização. Tá? E por que eu falei que é importante você prestar atenção, inclusive, mais ainda nisso daí, quando a ação é administrativa? Porque no administrativo é muito mais rápido, tá? Você fazer aí ter substratos para essa ação, tá? É muito mais rápido, tudo bem? Então cuidado. Tá, eu estou no meu direito, Paulo André, claro, só existem formas de você falar.
Estou falando isso para que você não tenha aí uma perda daqui a pouco, né? E tenha que responder uma ação de indenização por uma coisa que você vai falar a mesma coisa com outras palavras, tá bom? Fica a dica aí. Como entrar na comunidade? É só ficar junto aí comigo nos stories, no Instagram, que eu vou botar o link aí no dia de abertura. Tranquilo? Aí vocês vão lá, se inscreve e já entra automaticamente. Belezinha? Então, ó, ficou essa dica, tá? Eu, no tempo aí de trabalho na administração pública, eu já vi muita gente botando, colocando, acusando, né, as pessoas sem prova aí, e depois dava problema sério, tá bom? Então, bota a mão na consciência na hora de peticionar. Tranquilo, meus amigos? Vamos em frente ou não? É isso aí, galera do Trânsito Brasil botou, ó, cuidado, essas ações aí, alegações de má-fé, pode acarretar indenização, tá bom? Vamos continuar. Afirma que se recusou a fazer o teste em razão da irregularidade e ilegitimidade da abordagem, muito embora não tenha ingerido álcool e não existindo prova de consumo de álcool. Quando ela fala, olha só, ela fala bem assim, mais uma vez, eu não estou com o processo na mão, eu não tenho acesso às provas, eu estou falando só o que está no julgado, que é melhor do que a gente falar do que está na reportagem, né? Ou no resumo. Você pega o julgado e vai em cima do julgado. Então a gente está analisando julgado aqui. Pode ser que alguma das coisas que eu esteja falando seja contrária às provas dos autos, mas eu não estou analisando a prova porque eu não tenho acesso a elas, tá bom? Vamos lá. Afirma que se recusou a fazer o teste em razão da irregularidade e ilegitimidade da abordagem. Beleza. Muito embora não tenha ingerido álcool. Essa daqui é uma premissa. A outra é inexistindo prova do consumo de álcool. Essa premissa aqui é extremamente forte. Por quê? Se eu não tinha sinais, se eu me recusei, se no auto não tem nada registrando, que eu tinha algum sinal, eu realmente não tenho como ser acusado de nada, né? Eu recusei, não tinha sinal, não tem nada registrado, então não tem prova de que eu consumi álcool. Pode ter falando que eu me recusei, beleza, mas não tem prova de que eu estava dirigindo sob efeito de álcool. Se não tem sinais, não tem nada. Aí isso que está falando. Ó, não tem prova, e não devia ter mesmo, né? Acredito que não deveria ter. Então, pouca indicação de sinais, que está falando aqui, ó. Então, pouca indicação de sinais de embriaguez no auto de infração. Acrescenta que a moto estava em seu nome, isso aqui também é interessante. Eles não entraram nesse julgado aqui, nessa tese que eu vou ler para você agora, mas é interessante. Acrescenta que a moto estava em nome do proprietário anterior e que as intimações foram enviadas para o endereço do proprietário anterior. Esse julgado aqui, ele não me deixou assim certo do que efetivamente aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu e eu vou te explicar por quê, tá? A comunidade terá desconto. Não tem desconto. Recusa não precisa de prova, O termo de constatação de embriaguez deve ser assinado por 2 testemunhas, médico. Constatação de embriaguez, não precisa. O agente de trânsito botou lá. Agora, se eu vou pelos sinais e eu pego uma testemunha, aí a prova é outra, é por testemunhas. Se você for olhar o artigo 277, principalmente a resolução 432, você vai ver que as provas são sinais, vírgula, testemunha, vírgula, vídeo, foto, vírgula, entendeu? São coisas diferentes. Tá bom? Continuando, galerinha. Aqui, ó. Falei o seguinte. Acrescenta, deixa eu ver se está aparecendo para você. Tá. Cadê? Beleza. Acrescenta que a moto estava em nome do proprietário anterior. Bom, se no momento do ocorrido, veja, se no momento do ocorrido a moto estava em nome de João, para quem que vai a notificação? Qualquer notificação vai para o João. Se a moto está no João, a notificação vai para João.
Mas a condutora aqui era Maria, né? Maria, em tese, deveria receber? Deveria, mas você sabe que não acontece. Então, em tese, Maria não recebeu, porque, na verdade, sequer teria sido enviado para Maria. Tá bom? Porque Maria era a condutora. Está escrito isso aqui no voto. Ó. Acrescenta que a moto estava em nome do proprietário anterior, de João, hipoteticamente. E que as intimações foram enviadas para o endereço do proprietário anterior. O que não faz muito sentido isso aqui é, se o acórdão está falando que foi enviado para a casa de Maria, mas Maria não estava, porque era horário comercial e ela devia estar trabalhando, né? Não faz muito sentido isso. Deveria, então, para fazer mais sentido para mim, falar o quê? Maria não foi notificada porque o registro ainda era de João. Aí a causa de pedido deveria ser o seguinte: bom, se eu fui abordado, ainda que eu não seja proprietário, deveria vir para mim. Percebeu? Então tem que tomar cuidado com essa diferença, tá? Mas assim, só deixei isso registrado porque eu não entendi essa parte no voto com a conclusão que o voto teve. Mas fica aqui mais essa dica aí para você. Bom, continuando. A supressão do direito de dirigir somente deve ocorrer em procedimento administrativo que assegure ao titular do direito devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, possibilitando que o interessado exerça o direito de defesa. Isso daqui, sim, isso daqui está dentro de processo administrativo de trânsito mais direito constitucional, tá? Porque o direito ao contraditório e ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição, né? Então, show de bola. De acordo com as cópias do procedimento administrativo, depreende-se que não houve notificação da penalidade de suspensão e da autuação. Eu acho que da autuação eles nem tentaram para Maria, porque o proprietário era João. A suspensão foi para Maria, com certeza. Foi para o endereço dela, mas ela estava trabalhando. Muito embora tenha sido enviado para o endereço da agravante. Ó, é isso aqui que não faz sentido, né? A não ser que o Detran do Rio de Janeiro tenha mudado e esteja enviando para o proprietário e para o condutor, que eu acho difícil, tá? A não ser que ele esteja fazendo isso, não faz sentido essa história aqui. Mas beleza, a desembargadora falou, mandei para sua casa. A multa, mandei a suspensão, mandei para sua casa, tá certo. Então vamos para esse lado aí. Deixa eu baixar aqui, pronto. Em um dos avisos de recebimento, consta que houve 3 tentativas de entrega. Cara, isso aqui tipo assim, foi muito bem feito. Tentaram muito legal, né? Que às vezes nem isso ocorre. Porém, o autor estava ausente. Olha só, estava ausente e os Correios foram lá 3 vezes, hein? Sendo certo que em outro aviso dos Correios, o motivo da não entrega é o campo outros. Beleza, aí que mudou a história, vai saber o que aconteceu, não sei. Porém, nada esclarece o verdadeiro motivo. Inegável, portanto, a falta de notificação para exercício da defesa no procedimento administrativo instaurado. Inegável, porque era ausente, então ele não recebeu. Óbvio, né? Óbvio. Tá bom? O proprietário... Quem era o proprietário, Débora? Quem era? Eu não sei. É muito confuso esse voto, tá bom? O fato de não ter encontrado o agravante no momento em que se buscou notificá-lo não é motivo para iniciar o procedimento administrativo sem a sua ciência, sendo até eventual notificação por edital, cara, muito louco, insuficiente para respeitar suas garantias individuais. Eu vou ler de novo isso daqui, vou até dividir. O fato de não ter encontrado agravante no momento em que se buscou notificá-lo não é motivo, ou seja, foi lá, não conseguiu? Problema, dane-se, não é motivo para iniciar um processo administrativo sem a sua ciência. Cara, então basta ficar debaixo da cama? É isso mesmo? Não, sendo até eventual notificação por edital, insuficiente para respeitar as garantias individuais. Pô, aí quebrou o sistema de trânsito no meio, né? Quebrou totalmente. Já pensou? Quebrou totalmente. Essa é a informação, tô nem aí. Verifico que as 3 tentativas de notificação
foram na residência no período da tarde, quando normalmente as pessoas estão trabalhando. Ou seja, pelo que eu entendi, a agravante nem falou que ela estava trabalhando. Pelo que eu posso estar errado. A agravante nem falou que ela estava trabalhando. O fato aqui é que normalmente as pessoas estão no trabalho. Tá bom? Normalmente. Então, se eu sou vigia noturno e eu tenho um trabalho durante o dia, nunca vai ter processo contra mim, né? Porque durante o dia, normalmente, as pessoas trabalham. Eu sou vigia noturno. Se fosse, então, lá contratar um serviço de correios especial para me notificar de noite, eu não estaria lá, porque eu sou vigia noturno. Então, deveria me notificar de madrugada, de acordo com esse voto. Cara, é muito doido. Mas, beleza. Eu volto a dizer, eu acho que a agravante não alegou isso, tá? Foi aqui a Câmara que entendeu desse jeito. Poderia o agravado, tá, seu preguiçoso, solicitar a notificação em outro período, em que fosse possível entregar a notificação para a ciência no procedimento administrativo. Afinal, o agravante possui residência fixa? Literalmente, Detran entrega essa notificação à noite. Literalmente, ele está falando isso. Literalmente. Tá? Muito doido. Muito, muito doido. Aí, nesse sentido, bota jurisprudência. Deixa eu ver se essa jurisprudência aqui também, que ela é mais louca ainda, né? No meu modo de ver. Né? Doido pode ser, no final das contas. Eu não sei se era essa jurisprudência, que tinha uma jurisprudência muito legal que ele colocou no voto. Deixa eu ver se é essa daqui. Acho que é, deixa eu ler. Se não for essa, beleza. Mas eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte... A oitava Câmara, acho que é do TJ de lá mesmo. Sim, Detran RJ. Suspensão do direito de dirigir, entrega da CNH, nulidade do procedimento administrativo, violação ao devido processo legal, segurança concedida. Impetrante que pleiteia a concessão da segurança para que seja anulado o ato administrativo que impôs a penalidade de suspensão do seu direito de dirigir e determinou a entrega da CNH. Além de obrigatoriedade de frequência de curso de reciclagem com a consequente determinação de abertura do prazo para apresentação de recurso. Ok. Sentença denegatória. Aqui, 3. Notificação para cientificar o impetrante acerca do julgamento do seu recurso devolvida após 3 tentativas infrutíferas. É mais ou menos a mesma história que nós vimos. Tentativa... Meu Deus. Tentativas que se deram em datas próximas. Atenção! Atenção agora. Sendo a primeira delas na véspera do carnaval. E ponto facultativo. Ponto final. Afinal de contas, todo mundo merece ser feliz no carnaval. Não está escrito isso aqui, eu só estou complementando porque eu acho que é o que faltou. Você acredita nisso aqui, cara? Você acredita no que eu acabei de ler para você? Você acredita no que eu acabei de ler para você? Tentativas que se deram muito próximas, sendo a primeira delas na véspera do carnaval e ponto facultativo. A véspera do carnaval é dia de você entregar a multa de trânsito para os outros? Né? É isso aqui que falou. Foi isso aqui que falou o nosso querido tribunal. Cara, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Ah, não acabou não, peraí. 5. Falta de razoabilidade. A autoridade que precipitou-se em efetuar intimação via diário oficial. Caraca, bicho, que loucura. Você se precipitou, você não deveria ter enviado essa notificação perto do carnaval. Cara de pau. É isso que ele falou. Tá bom? É isso que ele falou. Bom, beleza. Continua aqui nesse julgado, mas eu vou para frente aqui, porque eu quero falar do tema, que não é por culpa minha, mas o tema da aula que você viu aqui, que eu só consegui falar no final, eu não consegui chegar ainda. Lembrando que o tema da aula aqui, recusa ao bafômetro. TJ reconhece
o direito constitucional de não fazer prova contra si. Obviamente eu vou falar sobre isso, mas eu só quero que você veja o seguinte, a matéria feita em cima desse julgado, até agora o julgado não chegou, nem citou essa questão, nem citou. Ele está falando de notificação. Seria até uma matéria mais legal falar sobre essa questão do carnaval, entendeu? Seria mais interessante, mas não foi o caso. Tudo bem? Continuando aqui no nosso julgamento. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui embaixo. Não consta nos autos, continuando o julgado, não consta dos autos cópia do auto de infração, em que o agente firme que o autor apresentava sinal de embriaguez no momento da abordagem, devendo ser considerada ainda a alegação do agravante de que tinha estacionado sua motocicleta pouco antes da abordagem pelo agente e que não havia passado pela blitz da lei seca. Beleza. Não é o fundamento central da decisão. Vale salientar o direito constitucional. Aqui, ó. Veja bem. Agora, hein? Rufe os tambores, tá? Agora, o julgado fala o seguinte. Vale salientar o direito constitucional de não fazer prova contra si. Logo, o mero fato de não assoprar no bafômetro sem a indicação de outros sinais de embriaguez é insuficiente para imputar ao agravante a pena prevista no artigo... Qual artigo você acha que o desembargador citou aqui? Qual é o artigo que você acha que a desembargadora citou? Você que está me acompanhando no Instagram. Vou falar de novo. Vale salientar o direito constitucional de não produzir provas contra si. Beleza. Logo, o mero fato de não assoprar no bafômetro sem indicação de outros sinais de embriaguez é insuficiente para imputar ao agravante a pena prevista no artigo 65. Honestamente, TJRJ. Honestamente, para mim isso daqui é uma sacanagem. Porque TJ reconhece o direito constitucional de não fazer prova contra si. Aí você vai falar de uma alegação do artigo 65, se ele estivesse falando assim, olha, isso não pode de acordo com o artigo 65A. Beleza, mas não é o caso, entendeu? Então, honestamente, não ficou legal, a reportagem não ficou legal, não faz jus à história, não tem argumentação aqui sobre constitucionalidade da recusa sob o viés do artigo 65A. Paulo André, artigo 65A, eu tô meio viajando, você pode me ajudar nisso daí? Peraí. Às vezes eu tô falando, a pessoa fala assim, artigo 65A, que diacho é isso aí que você tá falando? Tá muito doido? Ó, deixa eu pegar aqui para você. Vou botar aqui na tela. Põe na tela. Artigo 65. Artigo 165A. Galera do YouTube, galera da comunidade está vendo aí na tela. Deixa eu aumentar aqui. Ó, a desembargadora fala com todas as letras, é insuficiente para imputar agravante apenas do artigo 65. Beleza. O que fala o artigo 65? Dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso de uma prova, obviamente, eu preciso de uma prova, tá certo? Para mostrar que a pessoa está dirigindo sob influência de álcool, porque senão não tem como enquadrar no artigo 65. Inclusive, antes de vir o artigo 65A, CETRANS por aí no nosso Brasil falavam que não poderia mesmo autuar no artigo 65 só a recusa. O próprio CETRAN, ou os próprios CETRANS falavam isso. Então nem tinha muita discussão, a discussão era mais a nível acadêmico. Porque quando você chegava com recurso para o CETRAN, ele geralmente anulava, porque eles entendiam, alguns, que não tinha prova, não tinha recusa, não tinha sinais, não tinha nada, tinha que anular. Agora, quando vem o artigo 65A é diferente. Ah, Paulo André, eu acho que é inconstitucional. Beleza, mas aí eu preciso de uma decisão de inconstitucionalidade do artigo 165A. Porque senão, eu estou trocando, né, como diz aí, o gato por lebre. Eu estou te falando uma coisa, mas quando você vai ver é outra. Você vai assim, a TJ fala que é inconstitucional. Ah, então hoje eu vou parar numa blitz hoje, vou me recusar hoje e é inconstitucional de acordo com o entendimento do TJ? Não, porque aí a pessoa vai ser autuada no artigo 65A.
Percebeu? Artigo 65A. Então essa notícia joga fora, não tem nada a ver. Todo respeito, tem nada a ver com a história. Porque leva a crer qualquer um que está lendo não só a manchete, mas também a notícia, que hoje, se parar hoje, é inconstitucional. E aí você precisa olhar o julgado para você entender que o que está sendo discutido é artigo 65 e não artigo 65A. Então não vai induzir seus clientes, seus amigos, seu grupo social a erro. Tá? TJ não falou nada disso. TJ falou lá atrás, porque essa autuação deve ser de 2010, 2012, não sei de quando, ele falou que lá atrás, quando autuou no 65, só com recusa era ilegal. E isso muito Cetran falava por aí também. Então vamos tomar cuidado. Vamos ser vivos aí na história para fazer colocações pertinentes. Tudo bem? Esta daí é que é a grande diferença que você tem que estar ligado. Tem que estar ligado nisso daí necessariamente. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que estão falando comigo. Fale com o professor. Né? Ter conhecimento teórico é show, mas com a prática, com comentários, com casos concretos e ainda discussão do resumo do professor ao vivo aí, show de bola. É isso aí, Laurindo. Como eu falei, a gente está aqui, eu quero fazer, aspas, sempre. A minha pós-graduação é isso. Paulo André, eu quero começar do zero aí e ter um conhecimento top para eu trabalhar. Faz o CDZ, recurso de multa começando do zero, tá bom? Vem fazer meu curso. Paulo André, eu quero começar direito de trânsito, eu nem sabia que existia. E eu quero começar a trabalhar. Faz o CDZ que eu garanto para você, que com o CDZ você vai sair trabalhando. Você vai sair trabalhando melhor do que muita gente que está no mercado. Mas muita gente, só com o CDZ. Pegou o CDZ, fez, top, tá bombando, vem para a comunidade. Por quê? Porque você vai aprofundar. Você vai pegar discussões como essa daqui, tá? Que eu estou aqui há mais de uma hora falando só sobre um julgado. Mas se você não tem base, você não vai entender nada do que eu estou falando. Paulo André, eu quero fazer os dois. Faça os dois. Você vai estar com o CDZ e com as discussões da comunidade, você vai estar no melhor grupo possível de profissionais, que é o grupo da comunidade, meus alunos da comunidade. Você vai crescer exponencialmente. Então faz os dois também. Tranquilo? É isso. E o pau quebra mesmo, tô nem aí. Tudo bem? Deixa eu ver. Fazer um resumo. Pô, fazer um resumo é complicado aqui pra mim, hein? Fazer um resumo agora de 2 horas é difícil. Tá? É isso aí. Tudo bem? Galera da comunidade vai ter isso aí. Pessoal, na comunidade, quando eu botar na parte do aluno lá, eu vou botar o link do julgado, o número do julgado, boto tudo lá pra vocês, tá? Porque agora é difícil. Tudo bem? Gustavo está me perguntando aqui. Sou advogado, é interessante fazer primeiro o CDZ e depois a comunidade? Gustavo, se você fizer os dois ao mesmo tempo, você não vai perder nada. Paulo André, eu só tenho condição de fazer um. Faz o CDZ primeiro, depois você entra na comunidade. Tá bom? Faz o CDZ primeiro, depois entra na comunidade. Tem condições de fazer os dois? Faz os dois. Tá? Por quê? Na comunidade você vai estar no centro, você vai estar dentro do furacão. Tá? Meus alunos são malucos. Tudo bem? Meus alunos são muito doidos. Você vai estar lá no meio deles. Ainda que você não tenha assim, não tenho o que falar, não tenho o que contribuir agora com uma discussão, mas você vai ficar lendo, você vai ficar vendo, tá? E você vai crescer. Simples. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só enquanto a galera está conectando, tem um delay e tal. O que vocês estão vendo aqui hoje, o que vocês veem segunda-feira, o que vocês veem no meu canal do YouTube, isto é a filosofia na Blitz, tá? É conteúdo de qualidade, conteúdo que faz a diferença nos seus processos, conteúdo que muda a percepção da administração pública em relação ao direito de trânsito e ao direito dos condutores, tá bom? É assim que eu trabalho, é assim que eu passo para os meus alunos. Se você quiser entrar para a família na Blitz, você tem dois caminhos, comunidade ou CDZ, um dos dois. Tudo bem? E é assim, qualidade e sempre muita informação, tá bom? Vamos continuar aqui. Então você viu comigo a diferença aí do artigo 65 para o artigo
165A no que tange ao julgado que nós estamos vendo hoje aqui. E por que que a notícia em si ela não traz muito uma verdade no que ela quer passar? Porque o TJ, né, no Rio de Janeiro, ele não está se referindo à atual redação de recusa, que é do artigo 65A, né, incluído pela Lei 13.281 em 2016. O que que fala aí esta nossa lei? Né? O que que fala esta nossa lei? Ó, artigo 65A. Recusar-se. Lembrando que isso aqui é de 2016, né? Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Certinho? Esta daqui é a redação atual no que tange a recusa. A infração que nós estamos analisando foi antes disso. Foi antes disso. Então a discussão de constitucionalidade de hoje, ela tem que estar ligada ao quê? Ela tem que estar ligada a isso aqui. Se você está falando recusar é inconstitucional, ou melhor, autuar alguém pela recusa é inconstitucional. Por quê? Porque ela não é obrigada a produzir provas contra ela mesma, porque não sei o quê. Aí a sua argumentação tem que ser em cima disso aqui, meu amiguinho, ó. Recusar. Você esquece isso daqui. Isso aqui não tem nenhuma pertinência temática com o que você está falando de recusa mais. Se você quer alegar inconstitucionalidade, tá aqui. O julgado que nós estamos vendo falou disso? Não. A notícia quis retratar isso? Quis retratar, mas retratou? Não. Entendeu? Então sempre aí nós temos uma diferença para tratar. Beleza? Belezinha? Então, beleza. Diante disso, vamos continuar aqui a história. Ademais, como visto, não houve a regular intimação da agravante. Esse aqui, como a gente já viu, é o tema central da história. No mais, ressalvo que não há perigo, olha bem, lembrando que eu estou no agravo de instrumento, não há perigo de irreversibilidade da tutela em desfavor da parte ré agravada, pois se vencedora na demanda, poderá suspender a habilitação do agravante se for o caso. E aí ela volta aqui, né, para aquela distinção que eu falei, que é a questão do CPC, ou do processo civil. Né? Vai estudar aí o CPC dentro do processo civil, está falando de requisitos para você conseguir uma liminar, ou mesmo aqui no caso, um provimento em um agravo de instrumento. Por quê? A desembargadora fala, olha, eu já deixo claro que o meu entendimento não vai causar, não tem perigo de ser irreversível. Por que não? Porque se no final do processo o Detran vencer, ele poderá simplesmente suspender a habilitação da agravante. Ou seja, a decisão que eu estou tomando hoje, ela pode ser revertida amanhã, sem nenhum tipo de problema. Certo? Então, aí no final ela botou aqui, ó. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão atacada e deferir a antecipação de tutela para desobrigar o agravante de entregar a sua carteira de habilitação até final do julgamento. Então, ó, o objeto foi esse aqui, ó. Atacada para deferir a antecipação da tutela para desobrigar o agravante de entregar a sua carteira de habilitação até o final do processo, ou permitir a sua renovação. Então, ele conseguiu, com essa decisão, isso daqui. Tudo bem? Aí, Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2017. Então, esta foi a decisão que gerou aquela notícia que eu falei com vocês no começo de tudo. Então, veja aí, né, que nós avançamos pra caramba. Olha quanta coisa aqui que nós vimos, para chegar a algumas conclusões. Vamos lá. Quais são as conclusões que chegamos? Quais são as conclusões que chegamos nesse caso? Primeira conclusão. Primeira conclusão foi a seguinte, que quando a gente parte de uma matéria cuja manchete é recusa do Bafome, o TJ reconhece o direito constitucional de não fazer prova contra si, primeiro, que não
existe, pelo menos agora, hoje, não existe nenhuma decisão nova contra a questão da recusa, no sentido do artigo 65A. Não tem, tá bom? A decisão em si é do artigo 65, que inclusive se você for pesquisar no seu estado, você vai achar entendimento do CETRAN dizendo que realmente, sem sinais, a mera recusa torna o AIT inconsistente. Simples assim. Então a gente tem que tomar cuidado para não entender uma coisa que não é o que está acontecendo. Tá bom? Temos que tomar cuidado para não falar uma coisa e a outra que está acontecendo. Tudo bem? Outra conclusão. Chegamos aqui. Uma outra conclusão. Que no caso aqui, na verdade, o que deu, provimento foi a questão da notificação. Bom? E também também chegamos à conclusão de que não pode notificar. Quem vai ver o replay dessa aula, pegar um pedaço e falar assim, o André tá doido do que ele está falando. Não está acompanhando a 1h40 de aula, não vai entender mesmo. Não pode notificar no carnaval. 4. Não pode notificar em horário de expediente. Geralmente as pessoas estão trabalhando, então você não vai notificar. Também entendemos que os Correios têm que trabalhar de madrugada. Estas aí foram as conclusões, eu acho, do dia, quando a gente para entender tudo o que esse julgado representou. Então, depois aí de tudo que nós passamos aqui, você vê uma série de inconsistências quanto a direito de trânsito, tá? E principalmente quanto às normas gerais da sociedade. Porque você não poder notificar a pessoa no horário de trabalho, que você acha que ela está no horário de trabalho, você simplesmente vai anular tudo, né? Vai anular absolutamente tudo. Também vimos aqui a necessária diferença entre o processo civil e o direito de trânsito, que em verdade se complementam. Certo? Esta é a verdade. Esta daí é a verdade. Tranquilo, pessoal? Essas aí foram agora as conclusões mais óbvias que eu lembro aqui dessa aula que nós tivemos, essa aula de quarta-feira, tá? Geralmente, recado rápido, você que está chegando agora, você que está vendo essa retransmissão, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos aula ao vivo, tá bom? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos uma aula ao vivo no Instagram e no YouTube, quando dá também. E na quarta-feira, como essa, onde eu gravo essa aula, nós viremos aí algumas vezes, tá bom? Cada vez mais, com uma aula prática, pegando uma jurisprudência e analisando todos os seus detalhes técnicos, como foi feito na aula de hoje, certo? Então você vai ter um conteúdo inigualável sempre aqui na Blitz.com, tá? A maioria das pessoas vai entender, vai olhar até o final? Não.
maioria das pessoas, né, vão ser quem? Vão ser hashtag modelinho, né? Quem é hashtag modelinho não estuda comigo. Quem é hashtag modelinho compra 2.000 modelinhos a R$20. Né? Para entender isso aqui tudo, você precisa ter muita disciplina, estudar demais para entender tudo que a gente está falando aqui e ir além. E é isso que faz a diferença entre os meus alunos e os modelinhos. Né? Quem é modelinho fica brigando aí no mercado. Meus alunos estão crescendo, se tornando referência no mercado. Eu sempre coloco aí para vocês verem no Instagram, por exemplo, mensagens que os meus alunos me mandam do sucesso que estão tendo. Tudo bem? Então, é isso aí. Se você quiser conhecer também meus cursos aí, quer se aprofundar, quer mais coisa, entra aí em nablitz.com, vê lá meus livros, meus cursos, tá bom? Veja lá tudo e venha estudar comigo. Você pode ter certeza que você vai estar com o melhor conteúdo de direito de trânsito do Brasil.